Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. E está no ar o Café com ADM número 95, o Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos em contagem regressiva para o nosso episódio de número 100. E galera, hoje é o dia de revelar quem foram os vencedores do livro Atenção, o maior ativo que existe, do Samuel Pereira, o fundador dos Segredos da Audiência. E agora eu vou revelar para vocês quem foram os contemplados. E o primeiro contemplado foi o Renato Trevisan. Ele comentou o seguinte: sempre quero poder agradecer por cada episódio publicado. Acredito nesse fator reciprocidade. O Café com ADM traz excelentes episódios, convidados, insights e muitos outros detalhes. Quero agradecer imensamente o que o Café com ADM faz por nós, devoradores de conhecimentos. Parabéns, Renato. E a outra contemplada foi a Camila Fantini. A Camila diz o seguinte: parabéns por todo o conhecimento passado em cada podcast. Conhecimento muda o mundo. E é verdade, Camila. Parabéns ao Renato, parabéns à Camila. E é isso aí, galera. Vamos seguindo aqui com o nosso Café com ADM de hoje, que a gente vai bater um papo fantástico daqui a pouco com César Tegon. Cara, vamos falar sobre as práticas vencedoras de recursos humanos, de gestão de pessoas, e o César é um especialista na área. Antes disso, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá. Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. É preciso conter os déspotas administrativos, velha praga colonialista e patrimonialista da nossa história. Entulho e escombro da resistente cultura estatal autoritária brasileira. Não há dúvidas de que no Brasil o operador da política, o burocrata do poder, o agente político em geral, termina por se tornar antagonista do cidadão. O agente político, o burocrata no poder, é contrário ao cidadão. O agente político, o burocrata do poder, é inimigo do cidadão comum, seja o Zé da Silva, seja o cidadão empresário. No Brasil, o burocrata tem uma visão burocrática, até mesmo da desburocratização. Seja a reforma administrativa, a modernização administrativa, a desburocratização, cria-se logo um ministério para desburocratizar, para fazer a reforma. E a gente burocratiza até a desburocratização. E, mais uma vez, sempre voltada para si mesma. Importantes os temas: pessoal, material, logística, suprimentos, OEM, etc. Mas jamais como servir para melhor o cidadão. Melhor pessoal, melhor logística para servir o cidadão. Mas certamente para garantir maiores privilégios às suas caixas de servidores donatários da burocracia pública. Falamos de castas nas Índias, mas aqui nós temos castas. Foco no cidadão, sempre foco no cidadão. A gestão do Estado está aprisionada entre tantos paradoxos, tantas contradições, tantas disfunções, tantos conceitos e aplicações inadequadas dos verdadeiros papéis e funções essenciais dos nossos poderes institucionais, que jogam na lata do lixo toda a formulação de Montesquieu sobre a organização do Estado democrático. Vivemos uma anarquia institucional. Eu diria melhor, vivemos um baguncismo institucional no Brasil nesse momento. É o anarquismo institucional em sua expressão mais deletéria. Temos um Supremo ou 11? Cada ministro é um Supremo próprio. O cidadão exige ser colocado no centro do debate político, respeitado como razão de ser da existência do Estado. Devemos olhar um transeunte, um passageiro, um pedestre na rua com o mesmo respeito que olhamos e tratamos um diplomata, um empresário, um grande médico. Somos todos iguais em direitos e obrigações. Não podemos nunca esquecer: o Estado politicamente é o indivíduo, o Estado é a pessoa humana. Pelo menos ele existe para servir.
Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Que maravilha! Olha só, e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Um orgulho enorme dessa parceria. Vamos nessa, galera. Vamos falar agora com essa fera, o César Tegon. César Antônio Tegon tem quase 30 anos de experiência na área de RH. Ele foi um dos pioneiros no Brasil na implantação de soluções informatizadas para a área de recursos humanos. Ele é formado em administração, direito e ciências sociais, olha só. E dirige também a E-Lancers, é uma empresa que atua num ciclo completo de atração, recrutamento e seleção de pessoas para o mercado de trabalho. Também atua como sócio-diretor na Consultants Group by Tegon e é fundador do site de empregos vagasonline.com.br. Por fim, Tegon também apresenta o RH na Prática, um programa disponível com exclusividade no Administradores Premium que aborda todos os processos na área de recursos humanos. César Antônio Tegon, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar com você, com o pessoal dos administradores. É bacana estar aqui. Muito obrigado, viu? Ô César, cara, primeiro eu quero te parabenizar pelo conteúdo que você desenvolveu aqui para o Administradores Premium, que está fantástico, é realmente assim, um divisor de águas aí na área de RH, e a gente tem recebido comentários sensacionais das pessoas que têm feito o programa, que como isso tem mudado a visão delas na área de recursos humanos, e realmente ficou um programa muito completo, muito didático, e parabéns, cara. Muito obrigado. Bom, a gente sabe que a área de RH é uma área muito densa, ela lida com muitas áreas de diferentes atividades, atribuições e até características de profissionais nas diferentes áreas. O que eu acho bacana, né, esse feedback que você está dando, e o que me deixa feliz é que o trabalho foi feito, né, as apresentações foram feitas de forma a ser uma coisa informal, e realmente passar o RH na prática, não entrar assim na parte muito teórica, porque se você for ler, for fazer, claro que a gente tem que ler, tem literatura, tem documentos e etc. que são importantes, mas o fundamental é a gente tentar passar as informações de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Exato, né? E a tua experiência nessa área é realmente, assim, impressionante, né? Você, além de ter toda essa bagagem de 30 anos, hoje você lida diretamente com isso, com os processos de recursos humanos, né? Você lida com todas as pontas, né? Desde do recrutamento, atração, seleção, também na parte do vagas online, aí nas pessoas que estão buscando emprego também. É realmente impressionante, cara. Que legal. É isso, a gente trabalha e pela consultoria, que é a Consultants Group by Tegon, a gente presta consultoria em várias áreas, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, carreira e sucessão, Nine Box, etc. Então, de verdade, a gente lida com todos os subsistemas de RH o tempo todo, dando consultoria, dando atendimento para grandes, médias e pequenas empresas. E é um prazer poder passar essa experiência aí para o nosso pessoal que está no Administradores. Eu acho importante também, Tegon, quando a gente fala de RH, a gente ir para essa questão de alguns conceitos que muita gente acaba confundindo. Por exemplo, cultura e clima organizacional. Muita gente confunde o que é uma coisa e o que é outra. Quais são as principais diferenças? Vamos começar por esse tema aí que você pode pontuar entre esses dois conceitos, né, e qual que é a importância deles para a obtenção de resultados aí na empresa. É interessante porque as pessoas confundem mesmo cultura organizacional com clima organizacional. Até porque nós estamos falando de uma ciência, né? Quando a gente está falando de RH, não dá para dizer que é tudo eu acho, eu vi. É ciência. Cultura, só para a gente distinguir bem, cultura tem a ver com o DNA da companhia. Isso não é formado num dia, 2, 3. É aquilo que vai permeando ela. Em determinado momento, as pessoas começam a seguir um jeito de trabalhar, um jeito de pensar. E isso se chama cultura organizacional. Clima organizacional tem muito mais a ver com o momento. Assim, imagina o César é um cara que está aqui falando, é articulado, etc. Mas ele está doente, ele vai falar igual, ele vai se posicionar igual? Provavelmente não. Então é aquele momento que eu não estou legal. O clima é como se eu vou lá e tiro uma fotografia daquele momento e falo, puxa vida,
Vamos calibrar aqui os gestores, vamos calibrar aqui um pouco se a comunicação não está chegando de uma forma mais adequada. Você faz calibragens através de uma pesquisa de clima. A cultura ela pode se modificar, só que a cultura é uma coisa muito mais complexa de você modificar. Você precisa de tempo, precisa ir permeando e as pessoas entendendo que tem um novo caminho a seguir. Porque mudança de cultura é novo caminho, né? É diferente de clima. Clima, fui lá, bati um retrato, vejo se tem um plano de ação, se tem coisas que eu preciso arrumar, até porque a pesquisa de clima serve para alinhar a cultura organizacional, tá? A minha cultura organizacional, bato uma fotografia, vejo que tem desvio em relação à cultura, é aí que eu vou fazer meus planos de ação também. Legal, eu ia te perguntar justamente isso com relação, por exemplo, um clima é uma questão de momento, mas se esse momento perdura, isso pode acabar afetando a própria cultura da empresa. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, agora a gente está em época, não estamos ainda na época da eleição, mas geralmente quando tem um processo eleitoral, você tem diferentes opiniões dentro da empresa com relação à política. E aí, muitas vezes, a empresa vira um palco de debates, de discussões acaloradas, enfim, e acaba que esse clima afeta os resultados da empresa, e se a coisa perdura por muito tempo, é capaz de afetar a própria cultura da empresa. Você acha que isso é possível? É possível, sim. O que você está falando é uma coisa interessante e é bacana da gente ouvir. Tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou te dizer o seguinte, eu conheço uma grande multinacional que ela, assim, não é que ela proibiu, ela orientou que seus funcionários parem de falar de crise. Por quê? Porque falar de crise, falar de problema, você vai começando a ter sua moral baixa, o seu sentimento está baixo, a motivação vai ficar baixa, o atendimento ao cliente vai ser afetado, e isso vai afetar os negócios e vai afetar o resultado da empresa, porque no final da linha, a gente está dentro de uma empresa para dar resultado. Então, só para você ter uma ideia na importância do que você está dizendo, esse tipo de discussão, se não for até um pouco organizada, né? Se, não, vamos deixando, pode chegar a um ponto de afetar sim a cultura, porque aí todo mundo começa a ficar baixo astral, imagina o que acontece com a cultura, daqui a um ano tá tudo esquisito. Então, assim, já vamos pontuar pro nosso ouvinte aqui, que cuidem bem agora, eu dei o exemplo aqui das eleições, e realmente, né, nessa época de eleições, o bicho pega, cada um tem sua opinião, começam a brigar em Facebook e tudo mais, e isso acaba afetando os resultados, né, foquem na produtividade, né. Exato. E agora indo para a área de recrutamento e seleção, qual que é o fator-chave? Vamos pegar assim, uma empresa grande, é muito fácil, uma empresa grande que é conhecida, tem uma marca e tal, atrair os melhores talentos. Agora para uma marca desconhecida, uma pequena ou média empresa, como é que eles podem fazer para realmente atrair os melhores candidatos? Qual que é o princípio que a gente deve adotar ali no recrutamento e seleção para conseguir realmente atrair os melhores? É interessante essa pergunta, porque a primeira coisa é do pequeno e médio, é não ter na mente que as pessoas precisam do emprego, porque você sabe que a pequena e média empresa, ela tem um mindset diferente, ela imagina assim, não, os caras é que estão precisando, e aí, se você parte de uma premissa errada mental, você vai fazer todo um processo errado. É assim, a matéria-prima para recrutamento e seleção é candidato, então eu tenho que investir seriamente na atração. Eu sou uma empresa pequena ou média, bom, deixa eu gastar um tempo fazendo um plano de atração. Você vai dizer, puxa, mas a minha marca não é conhecida. Então, ponha a sua publicação de que tem interesse em pessoas em lugares que tenham circulação. Universidades, faculdades, lugares de cursos importantes, eventos. Faça a sua marca aparecer e ser atrativa. E não parta do pressuposto de que eu pus uma vaga, as pessoas é que vão se candidatar porque elas estão precisando de emprego, porque o país está uma porcaria e assim, todo mundo está precisando de emprego. Mesmo num momento como esse, achar talento é muito difícil. E outra coisa, no momento como esse, a peneira fica mais pesada, fica mais complicada, porque você começa a ter comparações com coisas mais fortes, tá? Não é que as pessoas mudam, é assim, você vai na feira de manhã, você vai comprar muitas frutas boas. Se você for ao meio-dia, 1h, você vai ter que escolher mais. Então, se você quer ter bons candidatos para os seus processos, pode ser pequena ou média empresa, faça o seu processo de atração, de recrutamento. Chama recrutamento e seleção, porque recrutar é atrair, selecionar é escolher.
Então faça a sua lição de casa. Às vezes a gente fala recrutamento e seleção e vai para o erro de, eu fiz o recrutamento e seleção. E eu pergunto, quanto tempo você investiu para atrair a matéria-prima que depois você vai minerar, vai peneirar e vai encontrar o seu principal candidato para ser o seu colaborador? Aí eles falam, não, eu não fiz nada, eu botei lá o anúncio. Ou faz aqueles anúncios padronizados, tudo igual, que não leva a nada. Quando você, pequena ou média empresa, for colocar uma vaga, coloque de forma atrativa, coloque atributos, não adianta pôr padrão, assim, ninguém investe muito nisso, só que depois que a contrata é errado, que no final é isso que a gente está falando aqui, né, como é que eu atraio para me dar resultado, aí vai dizer o seguinte, agora eu quero treinar, quero tentar mudar a pessoa, é complicado, aí você vai gastar numa hora que você podia ter feito um planejamento melhor. Eu queria ficar um pouquinho nesse assunto, Tegon. Agora eu tô me lembrando, você falando a questão de redigir de forma atraente a vaga, e eu não sei se você conhece, tem no Facebook uma comunidade chamada, uma página chamada Vagas Arrombadas. Você já viu isso aí, cara? Eu já vi. E rolam absurdos. Eles tiram print de vagas que divulgam por aí nos sites, né, e tudo mais. E realmente, assim, as empresas se passam, cara. Assim, realmente, por exemplo, tem coisas lá dizendo que a pessoa tem que trabalhar, tem que estar disposta a trabalhar 18 horas por dia e tudo mais. E você já viu? São coisas realmente absurdas, né? São, assim, apesar da internet facilitar a gente fazer uma publicação, coisa que hoje, assim, se antigamente uma grande empresa anunciava num Estadão, numa Folha, naquele caderno de emprego, custava muito caro. Por outro lado, hoje ficou meio banalizado porque é a internet, mas mesmo na internet, quando uma empresa média ou pequena for anunciar uma vaga, não ponha padrão, tenta colocar atributos que você fala o seguinte, eu estou atraindo alguém, uma vaga é como se fosse um produto, esse produto tem que ser atrativo. Se o seu produto é igual a todos os produtos, então possivelmente eu vou numa empresa maior porque vai ter mais benefício, mais salário. Ou uma empresa média e pequena, o que ela tem de atributo? Pode ser proximidade, pode ser, tem um chefe mais bacana, pode ser que esteja mais perto da residência. Quer dizer, ache atributos e coloque na sua vaga, mesmo que seja um anúncio na internet. Eu acho que um pouco de criatividade, não tem tamanho de empresa que precise falar que, olha, a criatividade serve para qualquer tamanho de empresa. Inclusive as grandes precisam fazer isso, viu? Agora, se muita gente, por isso que eu falei do Vagas Arrombadas, eles criam até anúncios criativos para suas vagas, mas acabam, assim, deixam transparecer que existe realmente uma lei de Gerson vigente ali naquela empresa. É horrível, né? Horrível. Quer dizer, se você já começa passando isso, imagina o que você vai atrair, né? Sim. Isso tem a ver com o primeiro assunto que nós falamos, de cultura organizacional. Quer dizer, você olhando uma vaga dessa e olhando o jeito que está escrito, você já tem uma noção de qual é a cultura organizacional daquela empresa. Aí você fala assim, não, mas não é a cultura, foi o selecionador ou o recrutador que redigiu errado. Ok, cara, quem está vendo sua empresa, está vendo aquele produto, por isso que a área de RH é tão importante estar alinhada com a estratégia das empresas. Quando a gente fala de alinhamento entre RH e a estrutura da empresa, a cultura da empresa, tem a ver com isso, com atração, desenvolvimento e etc. Até nesse momento, faz muita diferença se você sabe a estratégia da empresa, sabe como ela funciona. O RH precisa estar muito alinhado a isso, porque senão passa uma cultura ruim. E às vezes a cultura é ruim mesmo, né? Exato, né? E assim, só frisando aqui, eu lembro agora, você falando, eu tô lembrando do Peter Drucker, em algum livro dele, ele fala justamente que essa tarefa do recrutamento e da seleção, ela é primordial no sucesso de qualquer empresa, mas que muita gente acaba negligenciando e aí cometem erros terríveis, né? Recrutam a pessoa errada e isso aí acaba acarretando assim inúmeros prejuízos para aquela empresa, né? Enfim, contratar é caro, demitir é mais caro ainda, né? Isso. Eu sempre aconselho nossos clientes o seguinte: contrate devagar, com calma e demita rápido. O que as empresas fazem é exatamente ao contrário. O gestor não tem muito tempo para fazer as entrevistas, faz tudo rapidinho. O RH demorou 2 meses lá para achar três finalistas, mas o cara não tem tempo, não tem isso aqui. Aí ele não gasta tempo nessa hora e vai gastar tempo tendo que fazer o porco cantar depois. Porque ele, em vez de contratar o canário que precisava cantar, ele contrata o porco e o porco vai berrar. Você pode fazer um porco cantar? Pode, só que vai custar dinheiro e tempo pra caramba. Então é o seguinte, recrutar é importante.
E é muito mais importante do que desenvolver e treinar, que é um tema importante. Mas imagina que se eu pudesse desenvolver e treinar as pessoas que já têm a aptidão para a função. Ou seja, em vez de eu ficar treinando pessoas naquilo que elas são fracas, são ruins, eu treino naquilo que elas já são boas, porque eu fiz um recrutamento perfeito. Então tem tudo a ver. O recrutamento é o início, é botar o cara para dentro da empresa. Faça isso bem feito, com calma. E agora indo pro lado pessoal, realmente, assim, tem sido um desafio cada vez maior aumentar a sua própria empregabilidade aqui no Brasil. E aí muita gente diz, bom, eu tenho que me qualificar. E é isso aí, eu acho que o cara tem que se qualificar, tem que estar sempre buscando aprender coisas novas. E aí muita gente segue aquele caminho, pô, eu fiz uma graduação, vou fazer uma pós, peraí, para aumentar minha empregabilidade vou fazer um mestrado, eu disse, pô, agora eu vou para um doutorado. E muitas vezes esses caras que têm títulos aí de doutor, pós-doutor, eles acabam enfrentando grandes dificuldades para se inserirem no mercado, né? Na sua opinião, você acha que isso é um problema conjuntural que está relacionado à nossa crise econômica e tal, ou ele é estrutural, que é ligado a um quadro mais global, onde os títulos têm cada vez menos importância, enquanto que o diferencial nesses processos de recrutamento e seleção focam realmente nas competências, nas habilidades? O que você acha? É uma coisa interessante, assim, a pessoa, claro, vai se qualificando, mas também, a partir do momento que ela se qualifica, ela não aceita algumas posições. É como se eu quisesse já entrar no exército sendo capitão, sendo tenente, sendo general. É claro, eu me qualifiquei, eu fiz lá, e eu acho que a qualificação é importante, mas saiba que títulos são importantes e muito importantes para você, para te dar conhecimento, para te diferenciar, porque se eu tiver 3 candidatos iguais e você tem uma pós, isso te diferencia. Agora, se você não tiver o conhecimento, não tiver a habilidade, não tiver as competências, pouco importa o que você tem de título, porque título é perecível. O que você aprendeu há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, quando você fez direito, ou quando você concluiu a administração, é a mesma lei que usa hoje? É a mesma filosofia que a gente usa hoje? Não é. Eu vou até dar um exemplo para você. A IBM nos Estados Unidos, que é uma marca mega forte, nós estamos falando de uma marca muito forte, você concorda comigo? Total. 20% das admissões não tem nível superior, atualmente. Eles primeiro avaliam o que a pessoa pode levar de contribuição. Então o cara pode ser um autodidata. É claro que aqui no Brasil nós vamos chegar a isso. Daqui a pouco, esses garotos que hoje nasceram e estão na internet, isso aqui, o cara aprendeu sozinho. Muitas das coisas que a gente vai ter, é claro que um doutorado, uma pós-graduação te qualifica, mas também, por outro lado, se você virar um estudante profissional, e isso às vezes acontece, né? O cara não é fã de fazer isso, aquilo, vai estudando, vai entrando na faculdade, vai caminhando. Assim, você tem que fazer as coisas tudo a seu tempo. Eu até aconselho, quem faz uma graduação, que espere pelo menos 2 anos para fazer uma pós. Ou qualquer outro, para ele começar a entender, ele ter o raciocínio dele, os pensamentos dele. Senão ele vai fazendo no automático, quando você vai ver não sabe nada. E para ter teoria você pode ter lendo livro, pode pesquisar na internet. Então eu acho o seguinte, nós temos um problema sim, da economia hoje, vamos pontuar. Hoje o emprego está mais difícil, então você tem que se qualificar. É assim, ó, quando você está procurando um emprego, você está se disponibilizando, certo? Mas quando a empresa está procurando alguém, ela está querendo resolver um problema. Você sabe o que eu sinto? É que as pessoas não entendem que para ser o candidato escolhido, ele tem que ser a solução para aquele requisitante, para aquele entrevistador. Então eu chego lá e falo assim, tem o título isso, tem o título aquilo. A minha pergunta é, você explicou aonde você leu bem a vaga, entendeu o que estavam pedindo, e você na hora que você tem seus títulos, tem sua formação, tem suas competências, você foi encaixando isso durante a entrevista para mostrar o seguinte, eu sou o produto principal para essa sua vaga? Eu acho que os candidatos também têm uma lição de casa a fazer, tá? Eles precisam entender que eles têm que ser a solução para alguma coisa. Então o meu título, eu posso falar, olha, inclusive eu fiz a pós-graduação e eu vi que na sua vaga você está pedindo tal e tal competência, e essa competência, já experimentei assim, você vai mostrando que você tem conhecimento, competências e os títulos te ajudam nisso. Se você começar a trabalhar dessa forma, você se encaixa naquilo que estão pedindo. O que eu acho que as pessoas entram meio no automático, elas simplesmente se candidatam nas vagas, vão nas entrevistas e fazem entrevista como se, assim, por que você está indo numa entrevista, cara?
o cara só está contratando ou vai contratar alguém que resolva o problema dele. Eu sou empresário, eu sou louco para alguém vir me dar resposta de que vai resolver meu problema. E eu faço N entrevistas na consultoria e as pessoas ficam contando história. A história tem que estar ligada àquilo que eu estou buscando. Se você fizer isso, você tem uma chance maior. Porque é o seguinte, você pode se candidatar na vaga e aí você, está concorrendo com muita gente. As suas graduações vão te habilitar a passar para a próxima fase. Agora, se você sentou para fazer uma entrevista, você tá já qualificado para alguma coisa, não perca essa chance. E me diz uma coisa, além dessas habilidades que as empresas estão buscando, habilidades específicas, né, em determinadas áreas, as empresas também têm procurado identificar nesses processos de seleção os candidatos que têm competências de inteligência emocional, né? Então, ou seja, aquele candidato que for competitivo, mas não sabe trabalhar em equipe, ele inevitavelmente ele vai ser cortado desse processo, né? Como é que você enxerga essa tendência, né? Isso tem que se confirmar no nosso contexto brasileiro ou é mais uma coisa assim global que está chegando por aqui agora? Na realidade você tem razão, quer dizer, a inteligência emocional sempre fez a diferença e faz realmente a diferença. Habilidades técnicas são importantes. Se você for um técnico especialista, você, assim, mesmo assim você ainda vai ter que ter um certo grau de inteligência emocional menor. Mas o que acontece é que hoje com a interação entre áreas e até com o cross delas, acabam se confundindo. Uma função ela começa num lugar, termina mais ou menos em outra, não está tudo muito blocado como era antigamente, né? Como a gente via no filme dos tempos modernos, cada um aperta um parafuso, então tá tudo bem. Eu aprendi a apertar o meu, dane-se o seu. Hoje não é bem assim, hoje a gente tem um sincronismo, uma função invade a outra e a outra invade a outra e vai indo. Então, esse ponto de inteligência emocional é muito importante. Agora, nem todo mundo tem. O importante também é você achar sua adequação. O que significa achar sua adequação? Quando você tiver... Assim, não é porque eu tenho doutorado e pós-doutorado, por exemplo, que eu vou ser um diretor ou um gerente. Talvez a minha aptidão pessoal seja para uma carreira técnica, e eu estudei tudo isso porque é legal. Às vezes as pessoas confundem títulos com capacitação e aptidão, entendeu? O mais legal na sua vida é você fazer o que você gosta, porque você vai fazer bem feito, vai fazer motivado e no final você vai dar resultado. Para você, que o seu resultado é satisfação, e para o seu empregador, que o resultado dele é, show me the money. Tá me mostrando o resultado, tá me mostrando que dei mais produtividade. Assim, a gente tem um pouco de confusão nessa área. Mas, claro, inteligência emocional é muito importante. É uma competência importante, sim. E ainda nessa área, César, eu queria saber de você, já que você tem realmente um expert no assunto. Muita gente nos pergunta aqui com relação assim, à entrevista, porque a entrevista é um momento crucial de um processo de seleção. Você mandou seu currículo, o currículo é uma coisa fria, você fala lá o que você fez e tal, isso pode chamar a atenção de um recrutador e aí ele te chama para entrevista. Qual que deve ser a postura da pessoa durante essa entrevista? E depois depois da tua resposta, eu vou ainda perguntar outra coisinha aqui mais subjetiva com relação a esse momento do processo. Se você conseguiu chegar numa entrevista, você chegou num ponto bem interessante. Então não perca essa oportunidade, entenda a vaga, entenda a empresa, entenda a cultura da empresa, você olhe quais as suas habilidades, o seu conhecimento, aonde se encaixam no requisito. Se você vai lá e conta um monte de história, é assim, eu volto para o que a gente falou um pouquinho antes. O que importa, quando alguém está buscando alguém, ele quer uma solução de algum problema. Durante a entrevista, se coloque como parte da solução. Vai colocando suas habilidades, seus conhecimentos em prol da solução. O que acontece é que a pessoa fica tão ligada em contar a sua história durante uma entrevista que esquece que o cara que está do outro lado, o entrevistador, ele está querendo saber o seguinte: aonde você se encaixa na minha história? Tem um paradoxo aqui, eu quero contar a minha história e o cara lá quer encaixar a sua história na minha. Então, se você tiver uma inteligência, se você estudou, se você fez sua lição de casa, encaixe a sua história na história do cara que está do outro lado da mesa. Se você fizer isso, você automaticamente passa a ser um cara especial, porque a maioria não faz isso, infelizmente. A maioria chega lá, senta e blá, 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 vai respondendo as perguntas, mas não estudou antes, não se coloca como solução do problema. Olha, se você for solução do problema,
a sua chance da empresa te contratar para a posição é na casa de 80%. Mas você tem que se colocar como solução. Eu convido aqueles que assistirem nossa entrevista, né, que ouvirem nossa entrevista, que façam um teste. Na próxima entrevista, se você já perdeu outras, tá bom, reflita um pouco, não adianta chorar porque a flecha atirada não retorna ao arco. O que foi, foi. Mas senta para a sua próxima entrevista, pensa um pouquinho e fala assim, cara, o cara tá pedindo isso, tá pedindo aquilo, essa empresa é assim, eu analisei, tem essa área lá, eles têm esse tipo de cliente, fiz minha lição de casa. Aonde minhas habilidades, competência, minha formação, o meu jeito de ser pode ser bacana para ser uma solução para essa posição. E não é genérico, é aquela posição. Porque o cara que está do outro lado está buscando alguém para resolver um problema específico, não é genérico. Então não adianta você contar história genérica, eu acho que é mais por aí, sabe? Pergunta que eu ia te fazer com relação a esse momento da entrevista, existem livros sobre isso, por exemplo, como que é o processo de seleção no Google, como que é o processo de seleção nas grandes empresas, e aí muitas pequenas e médias empresas acabam, os selecionadores ali da área de recursos humanos acabam vendo como são feitos esses processos e querem aplicar isso aí também nas suas pequenas e médias empresas. Então vem perguntas assim, se você fosse um animal, que animal você seria? Isso existe ainda nesses processos seletivos ou já virou piada, cara? Não, infelizmente, cara, existe, assim, são essas modinhas, né? A gente tem modinha de tudo, e aí você tem uma moda que é fazer essas perguntas idiotas e tentar descobrir, eu seria um urso, eu seria uma águia, blá, 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 blá. Porque é o seguinte, o cara que está sentado do outro lado da cadeira, que é o selecionador, ele tem que também entender que para o requisitante dele, muitas vezes o RH ainda está nesse processo, você ainda não chegou no entrevistador que vai te contratar mesmo, o RH tem que entender que ele tem que dar a resposta para o requisitante dele. Alguém está pedindo para ele alguma coisa. Então, alguma dessas modinhas, dessas bobagens, só atrapalham e denigrem a nossa área. Recrutar e selecionar é uma ciência, não é uma brincadeira. Então, se o cara fez lá no Google, fez essas perguntas, aquele cara, pode ser que ele leu uma teoria XPTO, que depois ninguém conta qual é a teoria, aí alguém vem e só repete a piada, você tá entendendo? Sabe o papagaio que repete, mas não sabe por quê? E a gente acaba fazendo isso, são essas modinhas. Eu recomendo que o RH, também o profissional de RH, que é o recrutador, selecionador, quando ele for fazer qualquer coisa, se foque muito naquilo que foi o requisitante dele que pediu. Ele também está buscando alguém que resolva o problema para aquele requisitante, não é o problema dele. E não precisa fazer modinha, não. Recrutar e selecionar é uma coisa que exige ciência, atenção e bastante cuidado. Porque contratar errado custa caro mesmo. E ninguém demite a pessoa e fica todo mundo até uma hora que você vai lá e fala, agora não tem jeito. Agora isso custa caro, em geral demora entre 12 e 18 meses depois que você cometeu o erro, para você arrumar o erro. Então veja quanto que isso custa para uma empresa. Realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tratar com carinho, com devido cuidado, né? Essa história de perguntar que bicho você seria, cara, você acaba de repente perdendo um ótimo candidato porque você não gostou, que ele não disse que era um leão, que não... Enfim. Ô César, vamos falar agora sobre a questão agora também para a questão da redação da vaga. Você acha importante você descrever a questão bem formal do tipo de cargo, qual é a remuneração, quais são os benefícios, tudo isso, porque tem muita vaga que coloca isso lá, os benefícios são esses, o salário é esse e tal, e aí joga a vaga no ar. E outras empresas simplesmente botam salário a combinar. Qual que é a melhor estratégia? Bom, isso depende, né? Aí depende da organização. Se você é uma empresa que tem um salário bem competitivo, o salário, benefícios, etc., é uma coisa que atrai. Se você já é uma empresa menor, você tem que colocar outros atrativos. É a minha cultura, a empresa é informal, você aqui, vai poder desenvolver suas habilidades. Assim, não tem uma fórmula muito feita. É claro que quanto mais informações você colocar, é melhor, porque assim, não adianta ter 1000 inscritos
e também os caras não gostarem quando descobre a verdade e fala, pô, não gostei. Exato, você acaba perdendo o tempo também, né? O tempo do candidato e o tempo... Você perdeu o tempo seu, do candidato, de todo mundo. Então, assim, minha ideia é, seja o mais assertivo possível. Se salário não é seu grande atributo e você quer colocar, combinar, porque você também teve o cuidado de colocar outros atributos lá que atraiam as pessoas, bacana. Agora, se você fez uma vaga padrãozona e colocou a combinar, etc., só porque você tem um salário ruim, quando todo mundo descobrir qual é o seu salário, você não vai ficar com os melhores. A peneira vai acontecer também ao contrário. É verdade. Eu acho que depende muito de cada momento e de cada tamanho de empresa. Tá, e quando os caras colocam assim, pedem pra pessoa, pro candidato, descrever a sua pretensão salarial, o que o cara bota nisso aí? Tu não tem nem ideia de quanto é que a empresa pode pagar, se vai pedir acima, se vai pedir abaixo. E aí? Mas nessa hora é importante o cara ir na internet, fazer 2 ou 3 ou 4 pesquisinhas e descobrir para o tamanho daquela empresa qual é o salário que normalmente é oferecido. Até para não pedir nem muito mais, nem muito menos, ele achar uma faixa. Porque às vezes a gente fala assim, puxa, o cara tá pedindo assim, qual é a sua pretensão? Porra, cara, eu tô vendo que a empresa é média, no ramo de metalurgia. Pô, já dei 2 atributos para você. Se eu for no Google e colocar isso e colocar salário daquela função, não precisa ser muito inteligente, você já vai achar qual é a média de salário. E aí, se a média for 2.500 ou for 4 e você colocar 7, você já sabe que você está fora. Então, eu acho que, assim, use um pouquinho a inteligência e o fosfato e vai lá e trabalhe um pouco. Procurar emprego é um trabalho. O cara não é assim, eu fui lá, me inscrevi na vaga e vou lá, vou ficar vendo sessão da tarde e vou dormir. Seguinte, cara, trabalhe todo dia vai ver a vaga, ver se ainda está aberta aquela vaga que você se inscreveu. As empresas em geral não dão feedback, não adianta, porque se não tiver informatizado é difícil mesmo, mas não, assim, eu me inscrevi em 10 vagas, daqui uma semana você entra, só tem 2 abertas, você já sabe, opa, então peraí, deixa eu continuar aqui meu trabalho. Se você está desempregado, faça da busca de emprego o seu trabalho. Ô César, e agora vamos lá, fizemos o processo de seleção, contratamos os novos funcionários e agora a gente tem que treinar e desenvolver essa turma. Como é que uma empresa deve estruturar um programa interno de treinamento e desenvolvimento que se ajuste ao mesmo tempo às necessidades do negócio e também às próprias capacidades, né, dos funcionários? Depois que você colocou para dentro, claro, você tem a cultura da empresa, sabe aquilo que tem que ser feito, tem as atividades a serem realizadas, você de fato precisa verificar se a pessoa tem ou não tem os atributos, né? A pior coisa que você pode fazer para qualquer pessoa é exigir algo que ela não pode te entregar. Por que ela não pode entregar? Ou porque ela não tem a capacidade ou porque ela não tem o conhecimento. Então é importante que você tenha isso claro. É óbvio que tem várias ferramentas para você levantar o que a gente chama de levantamento de necessidade, treinamento e desenvolvimento. Pode ser através da avaliação de desempenho, pode ser através de uma observação, que você pediu uma atividade e a pessoa teve dificuldade, pode ser através de uma pergunta direta aos colaboradores, aquilo que eles acham que precisam se desenvolver. Eu só fico cuidadoso com uma coisa. E claro, você pode ter coisas da cultura organizacional e você percebe que as pessoas estão desviadas, então você tem que trazer também desenvolvimento, treinamento nessas áreas. Mas o mais importante para as empresas, a meu ver, além de levantar, é não se focar só nas fraquezas. Porque, em geral, as empresas fazem todo esse levantamento e depois fica gastando dinheiro tentando fazer a pessoa que não é boa em alguma coisa, fazer aquela coisa mais ou menos ou um pouco melhor. Tem hora que a gente precisa fazer isso, é uma realidade. Mas também busque as fortalezas das pessoas e invista em treinamento para melhorar o que ela já faz bem. Isso vai fazer uma grande diferença para a organização, porque em geral as empresas só gastam tempo e dinheiro fazendo as pessoas fazerem alguma coisa de forma medíocre que elas faziam muito mal. Isso aí faz todo sentido, né? Investir no ponto forte, né? Isso. De quem que é essa responsabilidade, César, de treinamento, de desenvolvimento? Isso é só da empresa
ou é também dos funcionários? Assim, é só a empresa que deve oferecer ou os funcionários também devem buscar por fora, já que muitas vezes a empresa não oferece, né? E eles têm oportunidade de aprendizado em todos os lados, não só dentro da empresa, né? É uma excelente pergunta. Essa é uma responsabilidade que ela é compartilhada. É uma responsabilidade da própria pessoa, uma responsabilidade da empresa. A empresa quer ter melhores resultados, porque também teve um pouco de uma moda aí que a empresa, quer dizer, as pessoas que se virem, a empresa não tem que fazer nada. Isso é bobagem. Isso aqui, a gente está falando de uma corresponsabilidade. Então a empresa, sabendo que ela precisa de algumas coisas, ela precisa investir. A pessoa precisa investir, mas a gente tem uma confusão que acha que treinamento é só quando o cara está na sala de aula. E não é. Não é quando ele está numa mesa vendo um palestrante, também não é. Você pode se qualificar, se você quiser, fazendo um treinamento no YouTube, fazendo um treinamento online, fazendo um treinamento informal dentro da sua empresa. Assim, ó, puta, eu gostaria de crescer na minha posição. Porra, deixa eu ir falar com o melhor cara da minha empresa hoje. Você vai lá, conversa com aquele cara, escuta o que ele passa, escuta quais seriam as literaturas que você lê, volta com ele, discute. Isso não é um treinamento? Claro que é. Então, treinamento, às vezes a gente confunde que tá dentro de uma sala e teve uma avaliação formal. O mundo não é mais assim. O mundo, ele hoje está aberto, o mundo ele é muito mais dinâmico, menos formal. Então, claro, vamos ter os treinamentos tradicionais? Sim. É responsabilidade de quem? A empresa precisa de alguns que interessam para elas, para o resultado dela, legal, bacana, então é responsabilidade da empresa? Sim, é. A pessoa precisa buscar sua qualificação. Se eu tenho ambição de crescer, eu quero ser um gestor e hoje sou um técnico, deixa eu ir ver na internet, ou deixa eu ver se tem um curso fora, uma graduação que me habilite a isso. Então é responsabilidade da pessoa também. Eu não preciso esperar só a empresa fazer. Então você teve dos dois lados. Como você falou, a empresa vai procurar oferecer treinamentos que atendam às suas próprias necessidades e não a do cara que quer crescer chegar a um cargo gerencial de direção tal. Para isso ele vai ter que fazer realmente correr por fora, né? Não é só sala de aula. Às vezes você pode se qualificar achando um tutor dentro da sua empresa ou um tutor fora. Porra, achei um cara legal que pode me ajudar. Às vezes eu ajudo pessoas, eu como pessoa, o cara fala, porra César, tô pensando assim, por que você não lê tal coisa? Veja isso, analise aquilo, pesquisa na internet isso aqui, o cara depois ele faz isso, volta comigo. Isso é um treinamento. Então a gente tem que sair dessa visão de que treinamento é aquela coisa que acontece num determinado momento, numa determinada hora, em um determinado local. Esquece isso. Você está sendo treinado o tempo todo, porque o que importa na verdade é o que você conhece. E isso vai fazer diferença na sua carreira. É verdade. Ô César, a gente conversando aqui agora, eu tô lembrando de um livro que eu li faz algum tempo já, eu não me lembro exatamente o nome, que era Transforme a Sua Empresa numa Máquina de Vendas, alguma coisa nesse sentido, e o autor ele ressaltava muito a importância do treinamento constante. Ele falava o seguinte, se você faz, sei lá, sua empresa faz 2 ou 3 treinamentos durante o ano, quando você faz um treinamento, você passa a ter uma performance superior à que você tinha antes. Passou um tempinho, essa performance ela se estabiliza, ela não continua crescendo. Se passar muito tempo, você até cai, porque você esquece aquilo que você aprendeu, você não adota todos aqueles conhecimentos na sua rotina de trabalho e o rendimento pode até cair, a performance, né? Então você faz um novo treinamento, volta a subir. E aí ele fala da importância da pessoa se manter em constante treinamento, em constante aprendizado, sempre aprendendo coisas novas. E aí que eu quero te perguntar, tudo bem, isso é muito difícil que as pessoas queiram crescer dessa forma. Ele fala até no livro, acho que tem ele cita a Carol Dweck, tu conhece essa, é do livro Mindset, muito bom. Mindset. Isso. E essa professora, ela fala que existe, bom, aí eu vou chutar aqui, que cerca de 10% apenas das pessoas buscam um aprendizado porque, querem aprender cada vez mais. É da natureza delas quererem aprender. Não é porque elas vão ganhar alguma coisa em cima daquele aprendizado. Tô chutando aqui, viu, galera? Não peguem meus números aqui como uma coisa exata, porque não é. Tô querendo lembrar. Então diz que mais uma grande parcela ali de 30% das pessoas buscam um aprendizado novo porque vão ganhar alguma coisa em cima daquilo ali. E aí o restante das pessoas simplesmente não quer aprender, nem ganhando.
É alguma coisa nesse sentido. Os números não são exatos, mas é só para passar aqui a ideia. Então aí eu puxo a responsabilidade de volta aqui para a empresa. Como é que a gente pode convencer os empresários, os líderes e tal, que o treinamento e desenvolvimento, a gente está falando aqui de uma atividade que pode impactar diretamente a competitividade do negócio, a lucratividade, portanto, deve ser uma prática permanente, não é uma coisa ocasional, uma vez por ano, uma convenção e tal. Não, tem que ser uma coisa realmente que faça parte da rotina e do dia a dia da empresa. O que você está dizendo é uma coisa muito importante. A empresa precisa criar uma cultura de alta performance e cultura de conhecimento e compartilhamento desse conhecimento. Se ela cria isso e valoriza isso, as pessoas também entram nesse barco. Você tem que, quando eu falo criar cultura, é criar um ambiente onde você fala o seguinte: as pessoas que hoje buscam se qualificar, buscam melhorar, elas são aqui dentro valorizadas e elas são premiadas por isso. Então você vai criando uma cultura e vai arrastando todos. Agora, o todos é dentro mais ou menos disso que você disse, né? O todos não são todos. Agora, se você tiver um bom recrutamento e seleção na sua empresa, talvez você aumente esses percentuais que você falou, porque aí você já está buscando pessoas, você na hora da entrevista já vai falar, bom, e como é que você faz com o seu autoaprendizado? Como que você faz com o seu autoconhecimento? Você já vai checando para ver se a pessoa está afim de buscar conhecimento. Agora, claro, sempre vai ser uma responsabilidade, se a empresa quer melhorar as pessoas, ela tem sim que investir em treinamento. E não adianta achar que não, as pessoas elas fazem tudo sozinhas, elas deveriam fazer sozinhas, porque às vezes o cara fala assim, ela deveria. Bom, todo mundo deveria cumprir a lei, todo mundo deveria andar dentro do limite de velocidade, todo mundo deveria fazer um monte de coisa. E a gente sabe que não é real. E se não é real, para a empresa interessa dar resultado, a empresa precisa se preocupar em prover, primeiro, faz isso através da cultura, e segundo, prover sim treinamentos que são importantes para a sua atividade e que vão melhorar a performance da sua atividade de determinadas áreas para ter melhor resultado. Mas é um tema complicado, viu? É isso aí, César. Quais são as recomendações finais que você deixa aqui para quem está ouvindo o Café com ADM para desenvolver realmente assim, uma carreira de sucesso com bons resultados? Enfim, para que a pessoa esteja sempre em evolução. É o seguinte, não terceirize a sua carreira para ninguém. E outra coisa, busque sempre adequação. Procure fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem aptidão, porque isso vai te trazer uma motivação maior, você vai ficar mais feliz e vai fazer um trabalho melhor. Significa que se você fizer um trabalho melhor, você vai trazer resultados melhores e a empresa vai reconhecer. Agora, não tente também, por conta de salário ou de benefícios, dar passos ou ir para certas atividades que depois você vai ficar infeliz. Porque isso acontece muito também. As pessoas, você tem aquelas pessoas que estão acomodadas. Então, as que estão acomodadas é o seguinte: se você não fizer alguma coisa no mercado como nós estamos, talvez você fique desempregado. Então, não faça isso. Tome cuidado, vá atrás. Mas aqueles que estão buscando um encarreiramento, que querem crescer, tenham em mente que a carreira é sua responsabilidade. Não terceirize para ninguém. Nem para a empresa, nem para o seu chefe, nem para a área de RH da sua empresa. É sua responsabilidade. Vá atrás. É o seguinte, o que todo mundo quer dentro de uma empresa são pessoas que queiram crescer. Mas não é assim, eu quero crescer, me dê alguma coisa. Eu sempre dou um conselho. Se você quer crescer, cara, comece a se comportar como já estivesse naquela posição. Você quer ser um gerente? Comece a se comportar como um gerente. Trabalhe como um gerente, seja proativo como um gerente, dê resultados como um gerente, se vista como um gerente. Depois, você só vai ser empossado nessa posição. Em geral, as pessoas falam assim, depois que me derem alguma coisa, é que eu vou fazer o trabalho. Eu pergunto o seguinte, você vai lá na maratona, sabe? Você recebe a medalha e o cheque antes de correr? Não tem como, né, cara? Não tem como. Então é o seguinte, cara, primeiro você corre, mostra que veio, mostra que você tá afim, e aí depois você vai receber o prêmio devido que você tem. Bom, mas a empresa não tá me dando o prêmio. Então aí você procura outra empresa, mas a sua postura independe de qual empresa você tá. Seja sempre o melhor. Trabalhe como se fosse todo dia seu primeiro dia na empresa. Lembra o seguinte, o primeiro dia que você chegou na empresa, chega motivado, tô afim, mas lá, fizeram isso.
Se você for embora desmotivado, a empresa vai dar graças a Deus que você foi embora. O dia que você sair de uma empresa, se faça lembrar, fala assim, porra, aquele cara era legal, gostei dele pra caramba, porque ele sempre foi muito bom. As pessoas que quiserem se distinguir, não é muito difícil, não. Muito bom, pô, César Tegon, cara, valeu demais o nosso café de hoje, aqui a cafeína tava fervendo aqui, né, cara? Muito bom, cara, muito bom, muito obrigado, viu? As perguntas também foram bem legais, bem desafiadoras. Olha, eu que curti, legal. E tem mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, né? Dá pra gente adentrar horas e horas aqui. Opa, sim, realmente um tema assim que me fascina, né? E que faz toda a diferença nos resultados de toda e qualquer empresa, né? Isso é fundamental, que os gestores, independente da sua área de formação, prestem muita atenção nos assuntos que a gente tocou aqui hoje, né? E que você deu uma aula aqui pra turma, né? Mais uma aula aí. Ah, que legal. Obrigado, viu, cara? Eu estou à disposição, assim que precisar ou tiver alguma coisa, estou sempre à disposição de vocês. Eu acho muito bacana o trabalho que vocês têm feito. Que legal, valeu demais então, César, um abraço. Para ti também, um abraço, tchau, tchau. E aí, curtiu essa entrevista? Eu curti demais. O César é fera, foi isso que eu disse aqui pra vocês. A gente só trabalha, só traz aqui pra esse podcast, pro administradores.com, os melhores do Brasil. E o César é um desses caras aí, uma das grandes referências no Brasil na área de RH. Se você quiser aprender com o César mais sobre isso, se você quer aprender tudo sobre RH, você tem que conhecer o nosso programa que a gente desenvolveu aqui com o César, RH na Prática, Administrando Pessoas. É um programa disponível no Administradores Premium que você pode acessar ou por uma assinatura mensal de R$ 47,00 ou então o equivalente a R$ 37,00 por mês durante um ano, 12 vezes de 37. Entre administradores.com.br/premium para fazer a sua inscrição e ter acesso a esse incrível programa RH na Prática com César Tegon. Muito bom, galera! Esse aqui foi o nosso Café com ADM número 95. Como eu falei no começo, a gente está nessa contagem regressiva na expectativa de fechar aí 100 episódios do Café com ADM e vamos continuar produzindo cafezinhos todas as semanas. Muita cafeína, muita energia para você que acompanha este incrível podcast que a gente grava com muito carinho, com muita dedicação, um podcast que mudou aqui a nossa rotina no administradores.com, uma nova mídia que eu tô curtindo demais fazer. Na semana que vem a gente lança uma nova promoção, vamos continuar espalhando conhecimento, sorteando livros aqui no Café com ADM, então no nosso episódio de número 96 eu vou anunciar a nossa próxima promoção que você poderá concorrer. Já vai deixando aí o seu comentário. Deixe seu feedback sobre esse episódio, avalie o Café com ADM nas plataformas de podcast, eu não sei qual é a que você utiliza. Eu sempre recomendo por aqui para Android o Podcast Addict ou o Castbox ou o Podbean, e para o iPhone tem um aplicativo nativo de podcasts, basta você procurar a gente por lá, passar a seguir, deixa suas avaliações e estrelinhas, beleza? Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.